Graça e paz, meu povo lindo. Aqui é a pastora Damares e eu tô aqui para compartilhar com você uma experiência sobrenatural que eu tive com Deus em uma visão aonde o Senhor me levou até um lugar de trevas, até a escuridão, aonde acontecia uma reunião de Satanás e seus demônios, e ali o Senhor me fazia ver o êxito de Satanás na terra. Você crê em visão de Deus? Então fica comigo aqui, porque eu quero te mostrar como que Satanás vem agindo na vida das pessoas, em especial na vida dos cristãos que estão dentro da igreja, que pregam a palavra, que carregam o evangelho. Como de costume, eu orei e fui me deitar. Quando foi na madrugada, nós dormimos com a luz do quarto totalmente apagada, o quarto escuro. E na madrugada, algo me despertou e eu abri o olho do nada. Aquele momento, sabe, que você abre o olho, do nada você acorda. E eu vi que o meu quarto estava sendo iluminado. E aquela luz vinha do corredor para a porta do quarto que estava aberta. E aquela luz, ela foi se aproximando do meu quarto. E quanto mais aquela luz se aproximava, mais claro ficava o meu quarto. Era como se alguém estivesse chegando com um farol, como se alguém tivesse com uma lanterna acesa, entrando dentro do quarto. E eu então logo entendi que era algo sobrenatural da parte de Deus, porque naquele momento eu senti algo muito maravilhoso, muito especial, uma paz, um algo poderoso que eu não sei nem explicar. E eu vi que aquela luz ela foi se aproximando, aquela luz foi crescendo dentro do meu quarto. Então, aquela luz que foi entrando, quando passou pelo umbral da porta, eu vi aquele ser de branco, tão grande, tão maravilhoso. E eu logo entendi que aquele era um anjo poderoso do Senhor. Um anjo que estava ali, no meu quarto. E eu olhei e eu vi que quando ele entrou, eu não vi o seu rosto, mas eu vi as suas vestes. Ela era toda reluzente, toda maravilhosa. Era aquela luz que invadia ali o meu quarto. E aquele ser disse para mim assim: venha comigo. E eu, em pensamento, porque nós nos comunicávamos pela mente, pelo pensamento, e eu disse sim. Não tinha como eu dizer não, não tinha. Era algo muito poderoso. E eu disse sim, eis-me aqui. E fui. Quando eu disse sim, logo eu vi que nós não estávamos mais dentro do meu quarto. Eu já vi que a gente foi para um lugar onde eu só conseguia ver a luz das vestes daquele anjo. Ele era tão grande naquele momento que eu só conseguia ver como se fosse assim a parte só a beira do vestido dele assim. E ali eu só conseguia ver em volta de nós, só havia trevas, uma escuridão muito grande. E eu sabia, de alguma forma eu sabia que nós estávamos indo para um lugar de trevas, porque nós descíamos muito, era um lugar longe. E aquele lugar trazia uma opressão sobre mim que eu ficava com muito medo. Irmãos, eu sentia medo a ponto de eu querer, assim, abraçar aquele anjo, aquela roupa que estava perto de mim, que eu olhava, ele me iluminava e eu queria chegar perto. E eu entendia que aquele anjo dizia assim para mim: não, não fique com medo, não tenha medo. Mas a opressão daquele lugar me fazia sentir aquele medo, aquela sensação horripilante, aquela opressão maligna. E nós fomos descendo e eu tentava olhar e ver alguma coisa, mas eu não via nada, eu não enxergava nada, eu só enxergava a luz daquele ser. E nós continuamos descendo, por um tempo nós ficamos descendo, até que chegou uma hora que eu olhei para baixo, eu vi como se fosse, era como se fosse um. Eu vou tentar explicar para vocês entenderem. Era como se fosse um estádio de futebol, mas não era um estádio de futebol. Era uma sala, mas eu conseguia ver dentro dela. E tinha uma arquibancada assim em volta naquela sala. E nós fomos descendo. No meio daquela sala tinha uma pilastra, como se fosse uma coluna. E ali eu comecei a sentir muito frio e muito medo. Conforme eu fui descendo, conforme eu fui sentindo aquele pavor, aquele ser dizia para mim: não precisa ficar com medo. Porém, a opressão daquele lugar era terrível. E eu desci e eu fiquei junto com aquele ser
atrás daquela pilastra, atrás daquela coluna. E eu comecei a observar nas arquibancadas, era todo aquele lugar feito de pedra, eram pedras pretas. E eu comecei a observar aquelas arquibancadas, elas estavam lotadas, tinha milhares e milhares de demônios, demônios de todos os tipos que você imaginar, morcego, gárgulas, aquelas coisas horripilantes que eu não sei nem explicar. E aquilo eu olhava e eu me encolhia atrás daquele muro, daquela mureta, daquela pilastra, e aquele ser dizia para mim: não tenha medo, eles não podem te ver aqui. Você está invisível aos olhos deles, apenas preste atenção. E eu ali, na mente, eu disse: mas onde eu estou? E ele disse assim: você está na sala de reunião de Satanás e seus demônios. E hoje você vai ver como funciona uma reunião. Preste bem atenção. Então eu fiquei ali parada e eu comecei a observar. As arquibancadas eram em volta, porém no centro daquele lugar, do lado do lado da pilastra onde eu estava, tinha uma mesa. Essa mesa era muito grande. Essa mesa tinha em torno de 24 cadeiras, 25 cadeiras, mesa de pedra, com cadeiras de pedras. E quando eu observava, eu vi que ali estavam sentados demônios, mas não eram qualquer demônio, eram demônios comandantes, eles eram chefes. Eu podia ver isso, porque na arquibancada era como se tivesse aquela, como se fosse uma torcida, e eles eram menores, e eles eram muito escandalosos, e eles gritavam, e eles rugiam, e era uma bagunça, aquilo era muito feio, mas quem estava na mesa estava sentado numa posição diferente, com uma roupa diferente, com o seu rosto, com olhares autoritários. Então, de alguma forma ali, eu entendia que naquela mesa estavam os chefes, estavam os cabeças ali daqueles demônios. E eu sentindo medo, irmãos, e eu olhava toda hora para conferir se aquele anjo estava ali comigo. E quando eu olhava para conferir, aquele anjo dizia na minha mente: não sinta medo, eles não podem te ver, apenas preste atenção. E eu estava ali prestando atenção. Então, logo à frente tinha essa mesa. Do lado dessa mesa era como se fosse um palco. Então, imagine comigo um palco. E nesse palco tinha uma cortina preta que fechava esse palco. E aqueles demônios ficavam gritando para que aquele momento viesse a ocorrer logo. E ali eles gritavam e um mordia o outro e eles brigavam. Irmãos, pensa uma coisa que eu não consigo nem explicar, mas eram milhares de demônios que estavam naquelas arquibancadas. Era como se fossem arquibancadas e eles torciam. E ali estavam naquela mesa os demônios chefes. Eu não contei quantos, mas eles eram em torno de mais de 20 ali, eles estavam ali. E de repente, atrás dessa cortina, naquele palco, uma voz, e eu entendia que era um demônio chefe também. E ele dizia assim: vamos começar a reunião. Hoje, essa reunião é para apresentar o êxito de Satanás na terra, o êxito de seus demônios na terra. E ele dava aquela gargalhada e dizia assim: vamos ver quem vai vencer, porque essa reunião é para apresentar qual tem sido o seu êxito na terra. Nisso, aqueles demônios, eles pulavam e vibravam, e aquela cortina então se abriu. Quando aquela cortina se abriu, aquele demônio, ele era enorme, mas eu via que ele não era poderoso como os que estavam sentados à mesa. De alguma forma, eu sabia, eu conseguia ter esse entendimento em minha mente das diferenças do que estava acontecendo aqui. E aí, irmãos, no momento em que aquela cortina se abriu, que mostrou ali aquela bancada, eu sabia que ali seriam apresentados o êxito de cada demônio. E ali começou. Acima daquele demônio, como se fosse na parede, tinha um painel. E aquele painel, num formato de um cilindro. E naquele cilindro, eu via que estava zerado. Tinha números ali, muitos números, mas estavam todos no zero. E então ele disse assim, com a voz de comando: vamos iniciar. Nisso, toda a arquibancada silenciou-se e ficou aquele lugar em silêncio. E ele disse: vamos iniciar. Pode subir o primeiro aqui.
Aí o primeiro demônio que subiu foi o demônio da pombagira. E aquela mulher com um vestido vermelho, toda sensual, e umas unhas desse tamanho. Ela subia toda sensual. Havia uma escada e ela subia. E para ela levantar, ela deu um tapa na mesa com as suas unhas enormes assim, e aquilo me chamou muita atenção, porque eu prestei muita atenção naquilo, e conforme ela ia subindo, ela deu um sinal para uma parte daquelas arquibancadas, e eu entendi que era como se fosse a torcida, e aqueles demônios vibravam, e aqueles demônios gritavam, uma parte, e as outras ficavam em silêncio, assim, como se estivessem rugindo, um querendo devorar o outro, era uma coisa terrível, e ali ela subiu, e ela disse assim: o meu êxito na terra é esse. E ela dava um sinal com as suas mãos, e em cima daquela bancada aparecia as obras da pomba-gira na terra. E ela dizia assim: olha como eu tenho agido, olha como eu tenho arrancado esses malditos dessas almas daquele lugar. E ela falava com um grande ódio, assim, dava um sinal com as suas mãos. Nisso, aquilo aparecia aquelas imagens podres, aquelas imagens feias de pessoas fazendo sexo, de pessoas tendo relações com animais, de pessoas o lebianismo, e ela dizia: o meu êxito na terra é o sexo, a sedução. Olha isso aqui. E ela mostrava, irmãos, pastores em cima do altar com desejo ali, onde ela dava uma ordem, outros demônios menores iam e jogavam algo naquela pessoa como se fosse um pó, era como se fosse um pó que ele jogava, e aquilo caía em cima daquela pessoa, e aquela pessoa passava a olhar para outra pessoa do mesmo sexo, com um olhar diferente, com um olhar sensual, e ali ela começava a mostrar aquelas coisas, pornografias, tudo que você imaginar, que eu não consigo nem falar aqui, de sedução, de sexo promíscuo, de adultério. Só que o foco era a igreja. Não era o mundo, o foco era a igreja, porque eu via que mostrava cenas de pessoas de dentro da igreja. Mas como assim de dentro da igreja? Eu sabia de alguma forma que eles eram cristãos. Uns carregavam Bíblia, outros estavam de roupas de cristão, outros, quando não era pela roupa, era por alguma forma. Eu entendia que aquelas pessoas eram pessoas crentes, não eram pessoas do mundo. E ela começava a jogar e mostrava as irmãs com aqueles vestidos sensuais, ministrando a palavra, aquelas irmãs com vestidos, com roupas curtas, com os seus seios ali pressionados assim, aonde aquele demônio, aqueles demônios, porque eram muitos deles, jogavam aquele negócio, aquele pozinho na vida dos irmãos, e eles olhavam. E quando eles olhavam, eles ficavam encantados, era como se fosse um encantamento ali, por aquela roupa, por aquela sedução que aquela pessoa que estava ali entrava, isso dentro da igreja, irmãos, dentro da igreja, e ela mostrava, e ela fazia aquilo como se aquilo fosse tão maravilhoso para ela aquilo. Então, aqueles números daquele painel, eu comecei a entender. E ela dizia: olha quantos eu arrastei, olha quantos eu consegui arrancar, olha quantos desses malditos eu consegui arrancar. E eu entendia que era da igreja, que era da presença de Deus, que era a alma deles que estavam sendo arrebatadas ao inferno, a algum feitiço, algum encanto. E aquele painel começou a virar e começou a virar, irmãos, até que travou. Quando aquele painel travou, aquele outro demônio que estava apresentando essa reunião, ele disse assim: pode descer. Aí ela descia. Quando ela descia, aqueles demônios da arquibancada virava, pulava, gritava, e um arrastava o outro, e um queria morder. Era um negócio demoníaco. Aí daqui a pouco, aquele homem falou: pode subir o próximo. Então foi subindo demônios ali, eu consegui me lembrar de alguns. Tinha um
que se chamava Viramundo, e ele dizia, sobe o Viramundo, e ele subia e ele dizia assim, ó, o meu êxito na terra é esse aqui, a destruição por meio da natureza, e ali ele mostrava a natureza, os furacões, maremotos, terremotos, e ele mexia com o dedo assim, aquilo era como se a placa tectônica da terra se movesse, e ele tinha todo o controle, ele tinha todo, ele falou bem assim, ó, esse aqui é o meu êxito na terra, a destruição em massa, a destruição de lugares onde eu roubo sonhos, onde eu arranco tudo que essas pessoas têm e depois eu abro a porta para o demônio da morte entrar. Aí o morte entra e ele termina com o resto. E ali eles apresentavam. E mais uma vez aquele painel começava a virar e aquilo travava. Quando travava, aquele demônio descia. Depois vinha o espírito da morte. E o espírito da morte, quando ele fez assim um sinal com as suas mãos, ele mostrava pessoas se enforcando, pessoas da presença de Deus e ele jogando aqueles pensamentos, você não é nada, você é um perdedor, você, olha aí, ó, pessoas que às vezes por causa de um testemunho, por causa de um diz que me diz, que por causa o diabo jogando para se mata, se eu fosse você se matava, se eu fosse você tirava a sua própria vida, e ali ele começava a mostrar os demônios, os seus liderados ali, onde ele liderava e aquelas pessoas, e ali eram milhares, eu me lembro que tinha um homem e ele estava sentado numa cadeira chorando, isso na imagem. E ali aquele demônio começou a falar, dando ordem para aquelas pessoas, para aqueles demônios falar na mente daquela pessoa, para ele se matar. Se mata, tira a sua vida. E ele estava com a mão na cabeça, assim, até que ele levantou e respirou. Quando ele levantou e respirou, aquele demônio chefe diz assim: não deixa ele respirar. Vai mais. Nisso foi uma nuvem. Aquela nuvem de demônio foi sobre a mente daquela pessoa e foi tantos demônios que logo depois já apareceu aquele homem se enforcando com um cinto e aquele homem se debatia até morrer e ele dizia: o meu êxito na terra é o suicídio, o meu êxito na terra é a morte, o meu êxito, e ele mostrava acidentes, tudo que você imaginar de morte, aquele demônio começou a apresentar naquela bancada, até que aqueles números foram e ficaram até que travou. Quando travava, aquele outro demônio dava ordem para ele descer e aquela arquibancada enlouquecia, irmãos. Eles enlouqueciam, cada um era como se cada um tivesse com a sua torcida. E ali foi chamando aqueles demônios. Ali foi chamando aqueles demônios, cada demônio que eu nunca vi na minha vida. Teve um que me marcou muito, que era o espírito das drogas, era um espírito do vício, mas não era como se fosse o Zé Pilintra. Ele estava diferente. Existe um adesivo nos caminhões, os caminhoneiros sempre tem aquele adesivo que é uma pessoa negra com um chapéu e um charuto na boca. E aquele demônio, quando ele subiu, ele olhou ali na pilastra. Quando ele olhou, irmãos, eu me escondi e eu agarrei assim aquela veste daquele anjo assim, eu me agarrei e me escondi. Ele disse para mim: não tenha medo, eles não podem te ver. Mas de alguma forma eu pensava que eles iam me ver. E aquele demônio subiu, irmãos. E quando eu olhei, eu disse assim: Deus, é aquele adesivo do caminhão. Como eu já tinha visto aquele adesivo em alguns caminhões, eu reconheci na hora. Irmãos, era terrível. Ele subia com aquele mesmo charuto, daquele mesmo jeito. E ele subia e ele dizia: o meu êxito na terra é o vício. E aquele ele fazia um sinal com as suas mãos, assim como todos aqueles outros faziam. E ali ele mostrava pessoas se drogando, todo tipo de droga, pessoas bebendo, pessoas fumando, pessoas se matando, pessoas. E ele dizia: esse é o meu êxito na terra, o vício. E aquele painel fazia prrr, ia, e nisso ele ia falando. E aí ele mostrava pessoas roubando, pessoas se drogando. Então eles agem, eu via que eles agem, é um demônio abrindo porta para o outro. E então eu quero falar para você o que mais me chamou a atenção, que foi o último demônio daquela mesa. Ele estava sentado à ponta da mesa, até que aquele demônio que estava comandando a reunião, ele disse assim: pode subir você, agora é a sua vez. E aquele demônio subiu com aquela autoridade, com aquele poder, a arquibancada toda, não era uma,
toda a arquibancada vibrou, aqueles demônios pulavam e ele gritavam, eles rugiam, grunhiam, vibravam com aquele demônio caminhando. E nisso ele subiu e deu um sinal com as suas mãos. Quando ele deu um sinal com as suas mãos, toda a arquibancada se calou. E ele disse assim: eu sou o tranca-rua e o meu êxito na terra é a tecnologia. Nisso, ele deu um sinal com as suas mãos. Tudo que estava em cima daquela mesa, todas as outras coisas que os outros demônios haviam deixado lá, aquilo sumiu daquela mureta. Ficou só a mureta. Com outro sinal que ele deu com as suas mãos, apareceu os símbolos das redes sociais. Todas que vocês podem imaginar. Símbolos que eu conheci e símbolos que eu nunca vi na minha vida. Símbolos do verdinho, do vermelhinho, desse daqui. Símbolos do roxinho, do rosa. Todos os símbolos que vocês imaginavam. E quando eu voltei o meu olho para ver o que era aquilo, aqueles símbolos, irmãos, eles eram vivos. Sabe o robozinho verde? Eles eram vivos. Eles tinham olhos, eles tinham mãos, eles tinham perninhas, eles eram pequenininhos e eles começaram a dançar em cima daquela mureta, daquela bancada, e eles começavam a dançar e a comemorar. E aquele demônio, ele dava tanta gargalhada, mas era uma gargalhada que assombrava todos. Era um negócio tão tremendo, irmãos. E aqueles demônios que estavam sentados à mesa odiavam ele. Eles rangiam os dentes assim, e ele dava uma gargalhada, e ele dizia assim: vou mostrar para vocês. Mas ele falava com um sarcasmo: vou mostrar para vocês. Outro sinal que ele deu com as mãos assim, que ele fazia com a capa assim, aqueles bichinhos, os sinaizinhos, eles sumiram daquela bancada e então apareceu aquela tela. E aquela tela começou a mostrar. Ai, irmãos, aquilo me dava uma tristeza tão grande, mas tão grande, porque o troféu dele era os crentes da igreja. E ele começava a mostrar. Ele mostrou uma irmã que dobrava o joelho. Dentro da Bíblia dela estava o celular. E aquela irmã dobrava o joelho e abria a Bíblia, assim, entreaberta, e começava a mexer no WhatsApp. E ele dava aquela gargalhada. E ele dizia: ó, essa aqui, tá vendo? Essa perdedora, essa maldita, essa aqui já é minha. Ele fazia, mas ele fazia num tom que vocês não podem imaginar. E aquilo, ele ia passando. Era como se fosse a tela do celular. Ele fazia assim e ia passando aquelas imagens. E ele mostrava pastores, ele mostrava cristãos de dentro da igreja, que foi o foco, de dentro da igreja, com o celular, vendo pornografia. Ele mostrava jovens saindo do culto, indo para dentro do banheiro da igreja, tirar selfie dentro do banheiro da igreja e mostrava ali a selfie, e aquilo ele gargalhava. Era como se ele pegasse, irmãos, os cristãos, aqueles crentes, e colocasse em cima daquela mesa como um troféu. Era como um troféu, como se ele apresentava aquilo ali como um troféu, mostrando a desgraça que ele estava fazendo no meio da igreja. E ele mostrava pornografia, mostrava pessoas se masturbando, mas era irmão de dentro da igreja. Ele mostrava o adultério por meio de conversa, e ali ele foi mostrando, e aquele painel, eu não me esqueço do barulho daquele painel fazendo, prrr, olha aí. Ele dizia: olha aí, olha quantos desses malditos eu já arrastei. E ele dizia assim: e eles acham que estão muito crentes. Ele olhava para aquela mesa e dizia assim: sabe o que eles falam? Eles falam que nós estamos debaixo dos pés deles. Mas olha aqui, onde ele mostrava aqueles pastores em cima do púlpito tirando selfie. E ele dizia assim: ah, esse daqui, ó, esse daqui é o pecadinho da desonra, ó. Isso aqui dentro da casa dele, hein? Que era a casa de Deus. Então ele mostrava o foco dentro da igreja. Ele dizia: essa aqui é dentro da casa dele, esse aqui, olha aqui, não, 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 olha isso aqui, olha isso aqui. E aqueles demônios daquela arquibancada, eles riam e eles gritavam e bravam com tudo aquilo, irmãos, era tremendo, era muito tremendo. Uma tristeza. E ali ele disse assim: ó, essa reunião não encerra hoje. Você pensa que essa reunião termina?
Essa reunião não encerra hoje, sabe por quê? Porque isso aqui, ó, ele mostrava o painel. Ele dizia: isso aqui não vai acabar. Eu sou o tranca-rua. Eu sou aquele que tranca os sonhos. Tranco, sabe como? Por meio da tecnologia, da desonra. Eu distraio eles. Ninguém mais agora quer saber de nada. Eles querem saber é da tecnologia. Eles querem saber do celular. E aí aquilo, eu olhando aquilo, irmãos, aquilo me dava um nó na garganta. E eu olhando aquilo, ele dizia: essa reunião não vai acabar. Até que eu olhei para aquele ser que estava comigo e ele disse assim, ó: isso basta, agora vamos. Quando ele disse assim, eu já estava dentro do meu quarto e eu acordei com a gargalhada demoníaca daquele demônio. E realmente, enquanto eu estive ali, aquela reunião não havia sido terminada. Eu estou aqui para dizer para você, por favor, compartilhe esse vídeo, essa experiência que eu tive, essa experiência que o Senhor me permitiu participar e ver uma reunião no lugar de trevas, aonde ali eles mostravam esse Satanás. E eu falo com você agora, será que você não está sendo um troféu lá na reunião de Satanás e seus demônios no inferno? Volte a orar, volte a ter intimidade com o Senhor. Quanto tempo nós passamos nessa tela, quanto tempo nós ficamos aqui, muitas das vezes, sem poder, cegos, enfeitiçados. Nós ficamos aqui pedindo para Deus muitas coisas, mas não conseguimos passar uma hora orando, 10 minutos orando. Deus está te chamando, te despertando, dizendo para você: eu quero a sua oração, eu quero a intimidade com você, eu quero sim. É muito gostoso assistir pregações, ver testemunhos, mas para tudo tem um tempo. E é isso que o Senhor está dizendo: se organize no seu tempo. Veja quantas horas você tem passado aqui e veja quantas horas você tem passado com Deus. E o que Deus quer é a intimidade. Não deixe Satanás te roubar. Não permita que depois que você ouviu esse testemunho, Satanás venha usar você como um troféu lá numa sala de reunião, naquele lugar escuro, naquele lugar sombrio e frio. Talvez, quantas pessoas estão sendo usadas como escárnio ali, irmãos, onde ele apresentava, onde ele dizia: olha esse aqui, olha esse aqui. Pessoas que eu nunca vi na minha vida, mas que talvez, muitas vezes, pode ser você, pode ser eu, pode ser outras pessoas que estejam ali, ó, servindo de escárnio, porque essa é uma das muitas reuniões que eles devem fazer lá. Amém? Então, em nome de Jesus, se você crê, deixe seu comentário em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo, porque esse vídeo precisa alcançar um máximo de pessoas. Em nome do Senhor Jesus, amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.